Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é uma pessoa nova por aqui, já se inscreva no canal para sempre que tiver conteúdo novo você ter acesso. Aqui falamos sobre comportamento na vida acadêmica, como sobreviver à pós-graduação, como lidar com os desafios da docência e muito mais. Então já se inscreva para ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. Gente, o assunto do vídeo de hoje, do vídeo orgânico de hoje, como vocês sabem, é sempre orgânico, né? São as revistas predatórias, né? E por que eu resolvi fazer um vídeo falando disso? Porque eu tenho recebido de colegas minhas muitas dúvidas, né? Colegas que têm mestrado, doutorado, muitas dúvidas sobre: eu devo publicar nessa revista? Olha, recebi um e-mail falando, né, que eu tenho uma publicação de artigo pré-aprovada, devo confiar? E fico feliz por uma parte, né, de ter esse espaço na vida de outras pessoas, alguém com credibilidade para que elas possam perguntar sobre isso, mas ao mesmo tempo me intriga o fato de que possivelmente você que está me ouvindo aí do outro lado, você não tenha um par próximo de você para discutir isso e identificar esse tipo de situação, tá bom? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre revista predatória. Se ficar alguma dúvida, algum questionamento, por favor, deixe nos comentários aí embaixo para que eu possa, de repente, gravar uma segunda parte falando sobre esse assunto. Vocês sabem que os vídeos que eu tenho produzido na plataforma do canal são vídeos que vêm no atual momento muito da demanda de vocês. Então me digam qual que é a demanda, tendo aí relação com a agenda desse canal, com a pauta desse canal, em algum momento ele será publicado, tá bom, gente? Bom, pessoal, então vamos começar falando o que é uma revista predatória, né, para vocês que não estão aí tão acostumados com essa fala. Geralmente as revistas predatórias, como é que elas vão funcionar? Elas vão pegar algum resumo expandido seu que foi apresentado no congresso, algum resumo que você apresentou, né? Isso fica aberto na internet, e alguém vai te mandar um e-mail dizendo: parabéns, seu resumo submetido no congresso X, ele está pré-aprovado para que você transforme ele em artigo científico, tá? E diante da imensa preocupação dos atuais acadêmicos, né, das pessoas que estão na academia, em ter uma produção acadêmica de qualidade, diante aí das pressões que nós temos sofrido de agências de fomento para financiamento de projeto, quando a pessoa vê essa notícia, poxa, eu vou ter um artigo pré-aprovado, que maravilha, né? E com uma rapidez num fluxo de publicação boa, nossa, que maravilha, né? Porque uma publicação, um fluxo de publicação geralmente tem como identificar isso nas revistas, tá? Fluxo de publicação, se vocês quiserem, eu ensino para vocês. Mas um fluxo de publicação de um artigo científico hoje, ele vai levar, dependendo da revista aí, no mínimo uns 2 anos, né? Digamos, uma revista que realmente tem um editor que faça os encaminhamentos, tudo, você vai levar uma média de 2 anos para o teu artigo ser publicado, se ele for aprovado. Então a gente sabe o quão demorado e trabalhoso é publicar um artigo sem certezas de publicação, de que ele está aí de acordo com o que é esperado pela linha editorial e pela proposta de pesquisa. Então, quando uma pessoa recebe um e-mail desse, olha como é um e-mail isca, né? Porque a gente vive num cenário acadêmico em que nós temos uma pressão para publicar, né, das agências de fomento. Sem publicação você não consegue financiamento para os seus projetos de pesquisa hoje, e essas revistas predatórias, elas pegam justamente esse gatilho dessa pressão que nós sofremos hoje na academia. Então o que ela faz? Ela já te manda um e-mail fazendo uma escagem, considerando que a gente vive essa realidade hoje. Então, o teu artigo está pré-aprovado, ele vai ser publicado em 6 meses,
Além disso, no e-mail fala, olha, tem uma pequena taxa aqui que você vai precisar pagar para que o seu artigo seja publicado. A maioria das revistas hoje no Brasil, né, elas não são pagas, você não tem que pagar para publicar, né? A gente paga para publicar em algumas revistas lá fora, que não são predatórias, tá? Porque você paga pelo serviço da linha editorial. Então isso se confunde muito numa revista predatória, né? E uma pessoa desavisada, gente, por que eu tô falando isso? Ela cai. E aí esse pagamento começa daí, ele vai começar, ele pode ir de R$200 a R$3.000, tá? Ou algumas ainda pedem em dólar, tá? Porque fala que é um periódico de publicação internacional. E, gente, por que a gente chama de revista predatória? Porque essa revista, primeiro, ela não tem uma nota, ela não tem Qualis, que é o nosso marcador de qualidade de publicação brasileiro, ela não tem um Qualis, e quando ela alega que ela é internacional, ela não atende às métricas internacionais, como fator de impacto, tá? E com outras métricas que nós temos aí internacionalmente, que dá para medir se uma revista é boa, é de qualidade, tem seriedade, né, ou não. Então, primeira coisa é essa, né? Ela não tem, algumas não tem sequer Qualis, algumas forjam Qualis, ainda tem essa, né? Eu peguei uma revista predatória esses dias que ela tinha Qualis. Era um Qualis baixo, mas era predatória, né? Um outro ponto, né, que marca aí a revista predatória, né? Mas antes da gente ir para esse outro ponto, o vídeo orgânico, tá, gente? Outra questão da revista predatória, outro problema que ela tem, é no quanto que ela vai reverberar na imagem daquele acadêmico, porque não necessariamente o acadêmico, quando ele cai no golpe da revista predatória, ele seja um mau acadêmico. Isso significa, em muitos casos, que ele caiu no golpe. Que, né, diante aí de toda essa pressão acadêmica que estamos vivendo, ele foi lá e sucumbiu a essa pressão, se deixou, acabou sendo seduzido por esse meio. Não significa que o trabalho dele seja ruim. Uma discussão que eu quero propor aqui é essa. Mas, né, é complicado você prestar um concurso e no teu Lattes está uma revista predatória sem você saber. Né? Isso depõe, você no mínimo vai passar como intelectual ingênuo para uma banca de concurso, disso para pior, né? Você perde a credibilidade para algumas pessoas como acadêmico quando você faz isso, porque nós vivemos numa sociedade com contornos neoliberais que tudo é feito para pôr a culpa no indivíduo e não se olhar para a estrutura, né? Claro que nós indivíduos nós temos certa responsabilidade pelas nossas ações, mas isso é hiperresponsabilizado em alguns casos, e essa é a nossa preocupação aqui, né? E muita gente vai te hiperresponsabilizar por você ter caído no golpe da revista predatória, tá? Então você pagou para perder credibilidade, vamos pensar assim. E por que acontece essa perda de credibilidade no mundo acadêmico quando você cai no golpe da revista predatória? Que aí é o próximo ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Porque essa revista predatória, ela não tem um sistema rígido e sério de revisão e de encaminhamentos editoriais, né? Ela não tem um editor que vai avaliar previamente a qualidade do seu artigo, né? Então ali ele pode passar o seu artigo para uma próxima etapa dentro de um fluxo de publicação, ou então não, né? Ele já pode recusar de primeira se não tiver ali alinhado com a linha editorial daquela revista ou com as normas de publicação daquela revista. Além disso, né? E aí é mais nevrálgico ainda. Essa revista, ela não tem blind review, ela não tem avaliação por pares, ela não tem revisores, pessoas que irão revisar teu artigo para ver se você teve algum erro teórico, analítico, algum erro conceitual ou da estruturação de sua pesquisa também, né? Isso é muito importante porque senão, ao invés da gente informar outras pessoas cientificamente, nós estaremos desinformando
as pessoas cientificamente, e publicar um artigo é fazer divulgação científica. Quando você olha para publicação como realmente o que ela é, não o que as agências de fomento fazem, que a gente tem que sair publicando, né, em massa para dar a métrica deles, tá? Se você olhar pela questão qualitativa, é importante publicação científica, sim, para que a gente possa divulgar as nossas pesquisas e informar as pessoas sobre o avanço do conhecimento científico, tá? Então já não vai ter essa parte do blind review, já não vai ter uma revisão criteriosa. E, gente, nós somos seres humanos. A gente pode derrapar em conceitos, a gente pode criar uma pesquisa que tenha falhas no processo de execução e implementação dela, e o blind review, por mais doloroso e sofrido que seja, né, é difícil, às vezes a gente quando recebe um feedback de um parecerista, de uma parecerista, por mais difícil que seja, ele é necessário, porque senão o que diferencia uma publicação científica de um texto jornalístico e até mesmo em situações mais extremadas de uma fake news? Né? Se a gente não tem um rigor, uma seriedade diante das pesquisas que nós fazemos. Então, por isso que é importante ter revisão cega por pares. Né? Então já não vai ter a revisão por pares. E essa revista, em muitos casos, ela não vai ter uma avaliação, né, da agência, uma avaliação, não vai ter um qualis, né, que é o que diz o quanto que aquela linha editorial tem de qualidade para aquela área do conhecimento. Né? Tem lá as notas dos qualis por revista, né? Isso é uma coisa que a gente faz, né? Você quando vai publicar algo, você prospecta as revistas, né? Você faz uma lista de possíveis revistas que tem uma linha editorial com as pesquisas que você faz e avalia por nota, né? Sabendo que as revistas de nota mais alta, a chance de uma reprovação é maior, porque o rigor é maior, a métrica é maior para manter aquela qualidade. Em tese, tá bom? Eu não tô falando de questões políticas, de governo, né? E outras coisas. Não tô trazendo esse viés para nossa conversa. Então, gente, é um desfavor a revista predatória na vida do acadêmico. É um desfavor, inclusive, porque prejudica a imagem desse acadêmico. E por que eu tô falando isso com tanto cuidado, né, gente? Porque pode ser que a pessoa fez um artigo de qualidade e ainda assim publicou numa revista predatória? Pode, mas como que a gente vai separar o bom do ruim num caso desse? Porque não teve um processo de editoração, de fluxo de publicação sério. Então, gente, quando vocês receberem um e-mail, não existe artigo pré-aprovado no Brasil e em nenhum outro lugar. Tá? Ah, Kátia, mas mesmo publicação internacional, vai ter revista que vai pré-aprovar seu artigo, mas não vai ser dessa maneira, gente. Eles vão abrir um edital de dossiê lá fora, eles vão pedir para que você encaminhe o resumo do pretenso artigo que você pretende fazer, eles vão avaliar se esse resumo tem a ver com a linha editorial daquela revista. Se tiver a ver, eles vão falar, olha, está aprovado para você fazer a submissão do artigo para o dossiê. Não significa que teu artigo vai ser aprovado ou pré-aprovado. Não existe, por isso que eu falo, não existe pré-aprovação de artigo. Mesmo as revistas sérias lá fora, né, as grandes editoras de artigos lá fora, né, que nós temos aí internacionalmente, se você está pensando em internacionalização de carreira, elas não vão falar que está pré-aprovado o teu artigo, mesmo quando elas abrem chamadas de dossiê, mesmo você submetendo o resumo, pode ser que quando você submete o artigo naquela língua daquela revista, ele vai passar por blind review e se tiver aquém do esperado para aquele dossiê, eles reprovam. Eles não vão aprovar também, né? Porque é o nome da revista que está em jogo. Né? Eles têm essa preocupação em manter a credibilidade daquele periódico. Ainda mais as grandes, né? Lá de fora. Então, assim, eu não vou falar nomes porque eu não sei se eu posso falar aqui no YouTube o nome das grandes editoras de revista lá fora, né? Mas tem isso, entendeu, gente? Então, assim, não existe, né? Não existe unicórnio do mesmo jeito que não existe artigo pré-aprovado. Né? Mesmo quando eu recebo uma chamada de dossiê e a pessoa que está organizando o dossiê da revista, ela fala, olha, Catarina, tem a ver com o que você pesquisa, você não quer fazer uma submissão? Mesmo assim, meu artigo pode ser reprovado. Se não atender os critérios, pode ser reprovado, porque nenhuma revista vai baixar a nota para aprovar meu artigo.
uma revista séria, né, gente? Então, fiquem de olho nesses sinais, né? Então, vamos lá, para finalizar essa nossa conversa, esse vídeo, checklist básico, tá, gente? Se vocês gostarem muito desse vídeo, sentarem a mão nesse like, mas senta a mão no like, tá, gente? Eu posso fazer um vídeo aprofundando mais coisas de revista predatória, mas eu vou dar um checklist básico mesmo. Quais são as características de uma revista predatória? E vai ter um último surpresa aí, fique aí, o último é o mais importante. Primeira coisa, nenhuma revista vai sair te convidando para publicar nela. Dada a alta competitividade entre acadêmicos para submeter artigo numa revista, nenhuma revista vai sair te mandando e-mail, olha, publiquei com a gente. O máximo que vai acontecer de você receber um e-mail é um autor, um professor que está fazendo um pós-doc, alguma coisa do tipo, ele abriu uma chamada para submissão de artigos, mas isso não significa que o teu artigo é pré-aprovado. Significa que a revista está interessada em produzir um dossiê com aquela temática, tá? E que você pode ser um potencial autor daquela temática de dossiê, porque se seu artigo estiver ruim, ele vai ser reprovado, tá bom? Então, a revista predatória, ela vai fazer uma escagem mesmo, emocional, das pressões que nós sofremos na academia. Por isso que é tão fácil cair para alguns desavisados. Então, ela vai te enviar um e-mail, revista nenhuma vai te mandar e-mail falando que tem interesse de você publicar nela, tá? Revista nenhuma vai te fazer isso. O segundo ponto, né? O máximo que pode acontecer de uma revista científica séria te mandar um e-mail é você ter uma pessoa que está organizando um dossiê na revista e falando aberta chamada para pleiteamento de submissões, que é bem diferente, não tem nada aprovado ali, entendeu? Então, a primeira coisa que já é estranho é uma revista te mandar um e-mail interessado em que você publique nela, tá? Ninguém vai fazer isso. Segundo ponto, a tua publicação está pré-aprovada. Gente, não existe isso, não existe publicação pré-aprovada. Não existe, não caia nessa, tá? Terceiro ponto, principalmente no Brasil, lá fora tem revista que você tem que pagar para submeter e tem revista que não, tá? E eu já vou explicar isso. Mas o terceiro checklist da revista predatória é você ter que pagar para publicar, tá bom? Eles vão usar um argumento, tenta até politizar, alguns e-mails tentam politizar, porque a gente é a favor do Open Access. De fato, gente, o Open Access democratizaria muito o conhecimento científico, principalmente em países que, para você ter acesso à base de dados de artigo, você precisa estar vinculado em uma universidade ou pagar por essas bases, e é muito caro pagar por essa base, tá? Então, de fato, é outro gatilho emocional que pega ali no acadêmico, porque ele fala, poxa, tá democratizando o conhecimento, eu não vou ter que pagar para acessar artigos. E tem artigos que você só acessa pagando, dependendo, né, da região que aquele artigo, da revista que aquele artigo foi publicado. Então, começa daí, tá? Então, só retomando, né, mandou e-mail falando que se interessou numa publicação sua, que você tem publicação pré-aprovada e que você tem que pagar. Em alguns casos que você tem que pagar porque eles defendem a democratização do conhecimento por Open Access, foge, Bino, que isso aqui é uma cilada, tá? É uma cilada para descredibilizar você como acadêmico, tá? Esses 3 critérios, assim, geralmente é um indício forte de que é uma revista predatória. Eu diria que quase que cabal de que é uma revista predatória. O último item é uma lista que eu vou deixar aqui nos comentários, aqui embaixo, que a própria CAPES fez de revistas predatórias. Isso não significa que essa lista, você vai precisar entrar na plataforma Sucupira também para ver a nota da revista. Você vai precisar avaliar se tem blind review. Você vai precisar avaliar essas coisas também para saber se uma revista é predatória ou não, tá bom? Porque pode acontecer de uma revista predatória ter o mesmo nome de outra revista, já vi acontecer também. Então, tenha muito cuidado, não tire como base só esse link da plataforma da CAPES que aponta as revistas predatórias, tá bom? Você vai precisar, caso você queira publicar numa revista,
saber se ela é predatória, fazer toda uma investigação, né? Ela está na plataforma Sucupira com Qualis, ela tem blind review. Como é que eu sei que tem blind review numa revista? Eu abro uma edição daquela revista e vai ter lá, recebido em tal data, avaliado, né, por pares em tal data, publicado em tal data. Isso significa que tem blind review. Eu vou na informações para autores, né? Essas informações já dizem em algumas revistas que tem blind review. Então é um jeito de você saber, né, se tem blind review, a chance de ser predatório cai bastante e de modo significativo, né? Fluxo de publicação, que demora de 1 ano a 2 anos para você receber retorno, dificilmente vai ser predatório, porque as predatórias, em 3 meses, teu artigo está publicado, até menos, entendeu? Então, são coisas aí que você vai pesar para não cair nesse golpe da revista predatória. Bom, gente, eu espero ter falado tudo numa introdução a revistas predatórias, tá? Se ficar alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Comente também se você já foi vítima de foi vítima de uma revista predatória e também se você já recebeu convite de revistas predatórias. E a mensagem final que fica é: acadêmicos, acadêmicas e acadêmicas do meu Brasil. Não existe almoço grátis em publicação científica, não existe atalho, tá bom? Não caia, parte das pessoas que caíram nesses golpes é porque se encantaram com a ideia de ter um artigo publicado em no máximo 6 meses. Não existe atalho para escrita científica, né? É o mesmo que eu falo para os meus alunos quando a gente trata sobre uso de inteligência artificial em textos e plágio em textos. Gente, você ser uma pessoa acadêmica de verdade é você sentar a tua bunda, estudar, viver a realidade naquele contexto para ciências humanas e sociais, você estar em constante movimento, ter interlocutores, aperfeiçoar a tua escrita. Não tem almoço grátis, gente, não existe isso. Você escolheu ser uma pessoa acadêmica, ir para pesquisa científica, fazer mestrado e doutorado com essa intencionalidade. Não tem almoço grátis, você vai precisar se especializar em escrita, você vai precisar ter um fluxo de leitura, você vai precisar estar atento, atenta ou atente aos agenciamentos sociais, dos fenômenos sociais que nos cercam. Não tem almoço grátis, galera, não existe isso, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo.